Boa noite, amigos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos. Mais uma vez, mais uma segunda-feira. Com muita alegria, estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, junto com vocês, junto com toda essa espiritualidade amiga e muitos amigos espirituais que estão aqui nos acompanhando para, junto conosco, aprendermos mais um pouquinho sobre todo esse mistério do mundo espiritual que Kardec desvendou para que trouxesse para nós essas informações. Nós sempre pedimos para que vocês possam estar sempre, se possível, mandando para nós a impressão que vocês estão tendo do nosso estudo, se há alguma dúvida, e fiquem à vontade para colocar aí nas observações que nós estamos sempre acompanhando e vamos fazendo as modificações necessárias para melhor atendê-los com relação a esse estudo. Porque o objetivo, né, Nivaldo, é que esse nosso estudo seja um estudo assim acessível a todos nós, que a compreensão se faça. Então, como esse programa, como esse estudo chega até vocês, é importante que a gente saiba, né? Porque se estiver tudo a contento, ótimo, maravilhoso. Outro detalhe importante, né, Célia? É evidente que o mesmo estudo do Livro dos Espíritos nós teremos em vários graus de aprofundamento. Claro. E aqui a gente, além do que, nós não somos nenhum especialistas aqui em Espiritismo, não há. Mas que a nossa linguagem aqui é a mais simples possível para que a gente possa atingir a todos aqueles que estejam nos acompanhando, né? E que eles possam entender, junto conosco, tudo aquilo que os Espíritos estão nos passando, nos explicando. Que a gente possa trabalhar, Célia, nessa forma mais fácil, para que a gente possa ter esse entendimento mais direto, mais concreto. Vamos aqui usar palavras complexas e tudo mais. A gente, pelo contrário, a gente tende até aqui a substituir, a traduzir palavras para que a gente fique palatável nesse nosso entendimento. Até porque, Nivaldo, os mais interessados nesse estudo, nesse aprendizado, somos nós. Somos nós. Nós estamos aqui para estudarmos junto com vocês, tá? Então vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar então início às nossas questões. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir ao nosso Pai, nosso irmão Jesus, a nossa Mãe, Maria Santíssima, que nos intuam, que nos inspirem nessa nossa caminhada, que a gente tenha o discernimento, tenha a coragem de tudo que nós aprendemos aqui, de tudo que a vida nos ensina, que nós possamos colocar em prática conosco, em prática com todos os nossos irmãos de caminhada, que possamos mudar o nosso olhar a partir desses conhecimentos adquiridos, que possamos mudar as nossas atitudes para com os nossos irmãos, para com todos aqueles que, porventura, no passado, já tivemos pensamentos contrários. Que Jesus, então, nos ilumine, nos proteja e nos esclareça sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Célia, nós temos aquela nossa frase, aquela nossa reflexão, né, da noite, né? Que vai ser colocada para vocês. E a nossa reflexão hoje diz assim: somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar. E depois vamos para casa. E é exatamente a essência deste livro, né, Célia? O que nós estamos fazendo aqui? Então, são aquelas 3 perguntas que eu gosto muito particularmente, aquelas 3 perguntas básicas nas nossas vidas. De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? E para onde nós vamos?
no momento em que perdermos essa carne, esse corpo. Porque vamos perder. A única certeza absoluta que todos nós temos é que um dia nós vamos perder o corpo físico. Isso ninguém duvida. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Somos visitantes dessa terra, estamos aqui para aprender, em essência, aprender a amar. E quando ele fala assim, e voltarmos para nossa casa, a gente pensa que a nossa casa é na rua tal, física, número tal, né? apartamento tal. Mas a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. Então, somos visitantes, né? Como a mensagem diz, somos visitantes. E estamos aqui com esse objetivo, de observar, de crescer e de amar. Aprender. De desenvolvermos, né, Célia, em essência, aquelas duas asas. As duas asas, da intelectualidade e da moralidade. Da moralidade, porque a gente não voa com uma asa só, e nós precisamos voar. Precisamos, então, desenvolver. E nós ainda estamos muito aquém desse desenvolvimento. Muito. E precisamos, o tempo urge, nós precisamos, com uma certa urgência, começar a adquirir esses conhecimentos, esses ensinamentos, para que possamos desenvolver essas asas, porque precisamos voar. Para que a gente possa voltar definitivamente para a nossa casa. Para a nossa casa. Então, nós vamos, como nós falamos no programa passado, Nivaldo, vamos Sim. voltar à questão 461. Aquela questão 461, né? Ficou faltando alguns detalhes, é verdade, Sérgio. Porque na 459, nós vimos que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Na 460, Kardec pergunta se nós temos nossos próprios pensamentos ou se são os pensamentos que nos são sugeridos, né? E nessa agora, Kardec vai perguntar como é que a gente vai fazer essa distinção do que é nosso e do que nos é sugerido. Perfeitamente. Então, na 461, Kardec pergunta: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E nossos amigos espirituais nos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Aí a grande maioria de nós fala assim, eu não percebo ninguém me falando. Mas todos nós vamos concordar que os pensamentos vêm na nossa mente. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, aqueles pensamentos... A primeira coisa que nós pensamos... São nossas. A espiritualidade está nos dizendo que são os nossos pensamentos. Mas como que são os nossos pensamentos? Nós vimos, né, nós chegamos a comentar isso no programa passado, que nós temos experiências anteriores de vidas passadas, dessa vida e de vidas passadas. De vidas passadas. Daí porque nós temos condições de termos os nossos pensamentos próprios. E continua nossos amigos espirituais. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Então, nossos amigos espirituais, a espiritualidade, nos diz que distinguir se é nosso, não é a coisa mais importante. Entende? Então, o mais importante vai ser a consequência da escolha que a gente fizer. Vai fazer. Exatamente. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la.
Então, eles estão nos dizendo que muitas das vezes é útil que a gente não saiba distinguir o que é nosso e o que é intuído. Não o fazendo, obra o homem com mais liberdade. Então, quando a gente não sabe e a gente toma a decisão, a gente tem... A nossa fui responsabilidade. eu que fiz. Nossa Eu responsabilidade decidi grande. assim. Não se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. E se nós ouvíssemos, né, Célia, com nitidez a informação, olha, eu vou fazer aquilo que está me mandando. E a gente colocaria com certeza a responsabilidade lá na voz. Então, daí a importância de nós não distinguirmos, muitas das vezes, o pensamento que é nosso daquele pensamento sugerido. Até porque essa sugestão, Célia, a gente já viu que ela pode ser uma sugestão dada por um espírito brincalhão ou dada por um espírito sério. Então, quem tem que fazer essa ponderação somos nós. Não é, como eles nos dizem, não é o mais importante não é saber de onde vem. O mais importante é o caminho que vai ser tomado, a decisão que nós vamos tomar. E as consequências do que vai acontecer da decisão que a gente tomar. Toda decisão, todo ato tem uma consequência. É verdade. Né? Boa ou má, vai depender. E essa consequência será nossa. Nossa. Nós não podemos querer dividir com ninguém. Ah, não, eles me falaram para fazer isso, aí eu fui e fiz. A culpa não é minha. Mas quem decidiu? Engraçado, eu estava aqui pensando, Nivaldo, vamos imaginar, nós estamos numa bifurcação. Sim. Uma bifurcação. O GPS me manda ir para a esquerda. Eu falei assim, não, mas eu não vou para a esquerda. Eu vou aqui para a direita. E vou para a direita. Me esborracho lá na frente, depois de andar não sei quantos quilômetros, uma rua sem saída. De quem foi a decisão? Foi minha. Mas, em compensação, se aquele caminho está certo, eu vou... ainda bem que eu escolhi esse caminho. Então, não é importante... esse exemplo do GPS... para as nossas vidas, não é o importante. O importante é a decisão. E aí eu acho que cabe aqui, Nivaldo, aquela regra áurea. Aliás, eu acho que a regra áurea cabe em todos os momentos da nossa vida. Né? É o que eu gostaria. Se fosse comigo. Né? Eu acho que a gente precisa seguir o que eles estão nos orientando. O mais importante não é saber de onde vem. É verdade. É o que vamos fazer. Então, a 462. 462, Kardec então pergunta: os homens inteligentes e de gênio aurem sempre suas ideias de dentro de si mesmo? Então, aqueles cientistas, aquelas pessoas, aqueles pesquisadores que fazem as grandes descobertas, será que eles tiram isso sempre dentro deles? Agora na pandemia, as vacinas. As vacinas que nós tivemos aí em tempo recorde, né? Sendo aí construídas. Será que eles tiraram de conhecimento deles ou eles tiveram uma colaboração do plano espiritual? E eles vão nos responder. Algumas vezes, as ideias vêm do seu próprio espírito. Porém, frequentemente, elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de combatê-las, de compreendê-las e dignos de transmiti-las quando não as encontram em si mesmo. Apelam para a inspiração, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem disso suspeitarem. Então,
essa colaboração do plano espiritual, Célia, é permanente. É permanente. E eles não vão, o que eles estão dizendo para nós aqui, eles não vão passar para mim, eles vão passar para aquele que tem mais capacidade de entender aquilo, né? aquela mensagem, aquela informação e dar continuidade. Então, aqueles cientistas, aqueles médicos, aqueles pesquisadores que já estavam imbuídos no intuito da vacina, por exemplo, agora, eles tinham mais plena capacidade de entender e dar continuidade a esse processo. Então, eles foram intuídos, com certeza. E aí eles nos dizem ainda, né, Nivaldo, que quando tais homens não acham essas respostas que eles procuram, dessas descobertas, no caso da nossa vacina, quando eles não acham essas respostas em si mesmos, eles apelam para a invocação. E isso aí todos nós fazemos. E eles fazem, né, Célia? Talvez até sem, assim, muitas das vezes, talvez sem um cunho religioso, mas eles fazem essa evocação. Puxa vida, como eu gostaria de resolver, de decidir, de descobrir isso. Eles estão evocando. Estão evocando. Né? E aí vem a ajuda. Vem a ajuda. Entende? Talvez eles nem saibam. Nem saibam. Que estão fazendo uma evocação e que vão receber essa ajuda, mas estão. Porque essa invocação, nós não estamos envolvidos por uma multidão. Então, quando a gente invoca, eu preciso dessa resposta. É uma evocação inconsciente. Inconsciente. E aí vem... E aí aparece, isso aí acontece na nossa vida diariamente. Quantos momentos a gente está assim, apertados, estamos assim, faz uma evocação. Poxa vida, eu preciso tanto, e aí vem aquela coisa. Vem, ajuda, vem. Vem a ajuda. A ajuda vem, Célia. Sempre a gente Isso aí acontece com a gente o tempo todo. Passando momentos difíceis, a gente faz aquela evocação e vem aquela ajuda. E muitas das vezes a gente nem percebe. Nem percebe. Nem percebe que foi ajudado, né? Muitas das vezes é tão claro que a gente, caramba, vocês são demais. E a gente precisa agradecer sempre, né? Que a gente consiga, porque são bênçãos que a gente não tem ideia da valoração, né? Do quanto isso é importante. Aí tem uma notinha de Kardec muito esclarecedora. Né, a nota de Kardec diz assim, né? Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio como nos dá o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que é melhor que seja assim. Então, é exatamente isso. Deus fez tudo correto. Nada que ele era para que a gente não tivesse exatamente a clareza de que pensamento, se foi nosso, se foi sugerido, é porque precisa que seja assim. O melhor é que seja assim. Porque se fosse o contrário, como eles nos dizem, Kardec aqui nos esclarece, faria como a gente distinguir claramente, como a gente distingue o que é dia do que é a noite, né? Com a presença do sol e da lua. E aqui, nesse caso, o melhor é que a gente não distingua, se bem que determinadas pessoas, em algumas ocasiões, né, se ela tenha nitidamente essa percepção de saber que aquela informação, aquele pensamento foi fornecido por um amigo espiritual. Mas, na sua grande maioria, não há necessidade. Então essas pessoas são privilegiadas? Não são. Não existe privilegiados no coração do nosso Pai. Não existe. Tá? Então, por algum motivo que convém que seja assim, eles têm alguns irmãos que possuem essa capacidade. E a notinha de Kardec, quando ele diz assim, se fora útil, pudéssemos distinguir os nossos pensamentos dos sugeridos, Deus nos haveria
de nos proporcionar meios de saber. Esse entendimento. Porque tudo que é para facilitar a nossa vida nos é dado. Essa dúvida é meu, não é meu, isso não é isso que é importante. Mais uma vez, dizendo isso. Não é a distinção, o conhecimento é meu, não é meu, não é isso que é importante. Isso não é importante, Célia, mas é importante que a gente possa avaliar as consequências da decisão que a gente vem a tomar. As consequências são nossas. Então, isso é que nós temos que nos preocupar. Bom, o pensamento é esse. Esse pensamento vai me levar a que ação? É bom? A gente precisa ponderar. Então, é isso que eu preciso me preocupar. Isso. A consequência desses pensamentos. E a 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Kardec está perguntando. A gente vai fazer alguma coisa, né? Tem aquele primeiro pensamento. Esse é o melhor? Esse é o melhor. E a gente sabe que esse primeiro pensamento, eles dizem que é o nosso, né? É sempre o nosso. E a espiritualidade nos responde. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, vamos mais uma vez ponderar esse impulso, normalmente, né, esse impulso a gente toma na euforia, né? É verdade. E aí a gente precisa ponderar, é bom, é ruim? Vamos empregar mais uma vez a regra áurea? Esse impulso, né, Célia, muitas das vezes, ou quase sempre, vai depender da nossa moralidade. Se você tem uma pessoa voltada ao bem, o primeiro impulso dela com certeza será um impulso positivo. Um impulso voltado para atos do bem. Se for uma pessoa que está mais vinculada às paixões ainda rudimentares, ela vai ter um impulso menos evoluído. Então, isso depende muito da característica de cada um. E na resposta da espiritualidade, eles vêm dizendo isso. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Perfeitamente. Então, esse impulso, o acerto, o bom ou mal desse impulso vai estar diretamente ligado à natureza desse espírito encarnado. E a questão agora, Célia, 464. Kardec pergunta: como distinguir-se se um pensamento sugerido vem de um espírito bom ou de um espírito mau? Até então se o pensamento era meu, era próprio ou era sugerido. Agora é de Como é que eu vou distinguir? Voltando lá àquela sua alusão que você fez, né, o Gasparzinho, o bom e o mal, como é que eu vou distinguir quem é que está querendo me intuir, me inspirar? E eles vão dizer assim, estudai a coisa. Estuda o que ele está te inspirando. O que ele está te dizendo? Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Se esse espírito está te inspirando a alguma coisa que você vai avaliar e é salutar, ótimo, então é o espírito do bem. Mas se ele está te inspirando, não, vai lá, fala as verdades na cara dele, faz isso mesmo, se vinga, não deixa assim não deixa barato não, vai lá. A gente precisa saber exatamente o que eles estão nos inspirando. Se for alguma coisa, e fazer, né, Célia, aqui eu acho que cabe exatamente aquela regra áurea, né? A regra áurea. Será que o que ele está me sugerindo
eu gostaria que fizessem comigo? Se eu responder que sim, tudo bem, então eu vou fazer, é bom. Se eu disser não, eu não gostaria que fizesse comigo o que está sendo me sugerido, então não vou fazer também com o outro. Então, é o que eles nos dizem. A gente precisa estudar os casos, né? E os bons espíritos, eles vão sempre nos aconselhar para que façamos o bem. Eles vão sempre aconselhar, eles vão sempre nos intuir para que ajudemos, para que estendemos as mãos, para que, mais do que nunca, empreguemos a regra áurea. Perfeitamente. A 465, Kardec pergunta: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que eles fazem isso? Para que eles fazem isso? Como é que eu vou ver meu irmão sofrer? Eu vou fazer tudo para que ele sofra? E aí eles nos respondem: para que sofrais como eles sofrem. É só para ter o prazer de nos ver sofrendo o que eles estão sofrendo. Na verdade, né, Célia, se a gente trouxer aqui para a nossa vida, aquela pessoa que está no caminho errado, ele vai chamar outros, não vai? Talvez não seja com esse pensamento direto, imediato, de fazê-lo sofrer, mas ele quer aumentar a sua comunidade, ele quer mais pessoas com ele, para até justificar os seus atos. Sabe aquele negócio, Nivaldo, aí eu acho que entra, não, eu sofro, você vai também. Você está junto comigo. Você vai sofrer também. Por que só eu sofro? Ele ainda não parou para pensar, mas vai parar, vai chegar o dia em que ele vai refletir. Eu sofro porque eu quero sofrer. Eu não preciso fazer o meu irmão sofrer, porque a 465, Kardec pergunta isso, né? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que soframos com eles, né? Aí na 465A, Kardec pergunta: e isso lhes diminui o sofrimento? Não. Tá? O meu irmão me faz sofrer. Veio junto comigo. Está sofrendo junto comigo. Vai comigo. Diminuir o sofrimento dele? Aí os espíritos nos respondem: não vai diminuir. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Perfeitamente. Então, eles não suportam ver espíritos felizes. Menos infeliz do que eles, não precisa nem ser feliz, não, mas menos infeliz do que eles já não suportam. Mas vai chegar o momento, vai chegar o tempo em que ele vai ter consciência de que eu sou infeliz porque eu quero ser infeliz, pelas minhas atitudes, pelos meus atos. E aí isso vai cessar, né? Mas enquanto isso nós ainda temos muita estrada para rodar. E tem a 465B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? E a espiritualidade nos responde: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. E aí todos nós sofremos, por quê? Porque nós estamos afastados de Deus, porque nós estamos... o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós falamos, agimos, nos distanciam de Deus. É por isso
que sofremos e eles nos infligem mais sofrimento. Mais sofrimento aí. Perfeito. O fato de nós estarmos aqui estudando isso, estudando o Livro dos Espíritos, não, eu tenho a convicção que já desagrada a muitos irmãos, porque isso aqui nos traz esclarecimentos. Nos traz luz. Nos traz luz. Isso aqui nos possibilita refletir em melhores atitudes, em melhores daqui para frente, pensamentos. Após esses estudos, né, Célia, a gente já não pode mais agir por impulso em determinados casos de nossas vidas. Pensamentos, atitudes, a gente tem que começar a parar para refletir. E aí é por isso que desagrada. Não, eles têm, né? Então, tem o conhecimento de que eles podem estar sendo influenciados. E aí desagrada exatamente esses espíritos brincalhões e malfeitores que muitas das vezes se utilizam de nós para isso. E como a gente passa a ter essas informações, eles ficam assim desagradados. E quando a gente entende dessa ordem inferior, que muitas das vezes a gente camba para esse lado, aí agora a gente fica, quer dizer, agora não, mais uma vez nós vamos ter essa clareza de que precisamos lutar contra isso, porque isso nos afasta de Deus. E o nosso caminho é nos aproximarmos dele. Então, é por isso que todo o estudo da doutrina nos é esclarecedor e nos é consolador, porque eu fiz, mas eu não quero mais fazer. Eu não posso mais fazer. Porque isso nos afasta. Bom, vamos à questão 466. E Kardec pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Porque nada, a gente sabe, né, Nivaldo, que nada acontece sem o consentimento, a permissão. Por que Deus permissão permite que isso aconteça? Seria a gente perguntar por que Deus permite que umas pessoas sofram, outras não, né? Então Kardec está perguntando, por que ele permite que esses espíritos nos incitem ao mal? E eles vão nos responder. Os espíritos inferiores são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a consciência dos homens no bem. Então, é a oportunidade que nós vamos ter de mostrar que nós somos bons. Nós vamos ser influenciados e não vamos ceder. Então, exatamente esse instrumento que é destinado para que a gente possa ser testados na nossa fé e na nossa constância no bem. Tu, como espírito, deves progredir na ciência do infinito. É por isso que passas pelas provas do mal, para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, é tu que as atrai, pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm ajudar-te no mal, quando tens a vontade de cometê-los. Então, Nivaldo, a espiritualidade, eles vêm, olha o que eles nos dizem. A nossa missão, a missão dos nossos amigos espirituais, consiste em te colocarmos no bom caminho. O que a missão deles é nos colocar no bom caminho. Nos direcionar. Isso. Desde que sobre ti atuam influências más,
é que as atrai. Nós atraímos, porque nós desejamos o mal. Célia, lembra lá atrás, Nivaldo, da afinidade? Exatamente. Nós vamos atrair para nossas companhias espíritos que vão vibrar de acordo com a nossa frequência. Se nós vibrarmos no bem, nós vamos atrair espíritos do bem. Se nós vibrarmos no mal, naqueles sentimentos ainda atrasados, nós vamos atrair esses espíritos também. E aí, Nivaldo, a espiritualidade diz, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar, correm a nos auxiliar no mal, logo que desejamos praticá-lo. Exatamente. Então, o desejo parte de cada um de nós. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa de ruim, nós já temos um monte de parceiro ali para nos ajudar. Sabe, Nivaldo, eu costumo falar assim, é juntar a fome com a vontade de comer. Eu quero fazer o mal, não preciso pensar duas vezes, eu estou aqui assessorada, né? Então, toda vez que nós tivermos algum pensamento que não seja voltado para o bem, nós temos que parar para pensar. Tirar imediatamente esse pensamento da cabeça. Porque, com certeza, se permanecermos, eles vão ser alimentados, vão ser reforçados. E eles continuam. Pois bem, se fores inclinados ao assassínio, terás uma nuvem de espíritos que manterão este pensamento em ti, mas terás também outros que tentarão te influenciar para o bem, o que faz com que a balança se reequilibre e te deixe senhor de teus atos. Então, a gente pensou em cometer um assassinato, espíritos já vão se aproximar de nós, vibrando, nos forçando, faz mesmo, nos incentivando. Mas a gente tem que lembrar que não são só eles, né? Não precisa que seja só assassinato, não, Célia. Tudo na nossa vida, tudo. Sabe? A gente às vezes está com os nossos colegas de trabalho ou na nossa residência, no nosso lar. Nós somos muitas das vezes intuídos a discussões, a brigas, que a gente pare para pensar também. Porque quando a gente está propenso a fazer isso, e aí nós vamos ter essa multidão nos cercando, nos incentivando para que cometamos esse assassinato, mas em contrapartida nós temos os outros irmãos aqui não faz, resiste, não é assim. Pensa, não faça. O que nós precisamos entender é que nós não estamos abandonados, porque se só esses irmãos aqui falassem, estaríamos abandonados. Mas nós não estamos abandonados. Nós não estamos sozinhos. Vão nos influenciar para o bem. Porque tá no Evangelho. Nós, quando encarnamos, é designado um anjo guardião, um mentor, um anjo da guarda, que vai nos ajudar, que vai avalizar a nossa vinda para cá, que vai nos proteger. Agora, quando a gente descamba para o mal, ele não é que ele nos abandone, não, ele se afasta. Mas assim que a gente fala, não, me perdoe, eu não quero mais, ele volta a se aproximar. E nesses casos aqui, a gente quer cometer um assassinato, a gente vai ser envolvido por esses irmãos. Mas os outros não vão deixar. Todos os outros pensamentos, Célia, Kardec trouxe aqui para nós o assassinato, mas todos os outros pensamentos destrutivos que porventura venham à nossa mente, será também incentivado por esses espíritos malfeitores. Então, que a gente pare e
nós temos uma arma poderosa para isso, né, Célia? Que é a prece. Então, toda vez que a gente se achar sobre uma influência ou um pensamento que a gente não der conta, que a gente entre em prece. E não é, mamãe, eu já falei isso aqui no nosso estudo, porque a gente faz de tudo. Aí fala assim, eu já fiz de tudo, agora só rezando. Mas não é, rezar é a primeira coisa, ou a prece é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E mais importante. Kardec faz um fechamentozinho com uma nota, Célia, ele diz assim: é assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exerçam sobre nós. E aqui, Nivaldo, ninguém vai perguntar, Kardec já não está mais perguntando sobre a necessidade de identificar a influência. Aqui, nesse exemplo que Kardec deu, é uma influência boa, é uma influência má, mas que tem a sua contrapartida dos nossos irmãos que nos protegem, que querem o nosso bem. E aí, nessa nota, é onde nós vamos exercer a nossa liberdade. Vamos ceder ou não. A quem nós vamos escutar? A quem nós vamos dar a guarida? Isso aí é de cada um de nós. E a 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então, Kardec, isso aí nós fazemos na nossa vida do dia a dia. Não, eu fiz porque fulano falou. Olha só, eu errei porque eu fui, fulano... Me disse para fazer assim. Então, Kardec está perguntando, pode o homem eximir-se da influência? Eu fiz porque eu ouvi... Porque até agora a gente viu, né, Célia, que eles estão, como a questão 459, né? Que eles nos trouxe, que eles influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. Então tem como a gente se livrar dessa influência? Eu fui influência dos espíritos? Não, eu fui influenciado? Então eu fico eximido dessa culpa? Como é que eu faço para não ter essas influenciações negativas, pelo menos? Então, pode o homem eximir-se da influência? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, mais uma vez, a lei de afinidade. Lei de afinidade. Se eu ouço, se eu dou guarida ao que me chega, ao pensamento que me ocorre, eu vou ter que responder por isso. Então, eu só vou atrair aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho por pensamento. Eu quero fazer, então eu vou ser intuída a receber aquela influência. Mais uma vez, né, Nivaldo? Chegamos ao fim. Perfeitamente, sério. Então, vão agradecendo mais uma vez a todos vocês, agradecendo a esses amigos espirituais, agradecendo ao Deus, nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, por toda essa oportunidade que nos é concedida, por tudo que nos é permitido fazer no caminho do bem. Por toda a intuição, por toda atenção com que somos alertados
para que prossigamos nesse caminho, Mestre Jesus. Difícil, é verdade, porque nós mesmos os tornamos difícil. Mas que de mão dada contigo, irmão querido, a gente consegue, todos nós vamos conseguir. Que a tua luz, que a tua paz esteja sempre, faça morada em nossos corações, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.